A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Louvado seja Deus, estamos aqui gravando mais uma aula para o crescimento espiritual de todos, a quais fazem parte do nosso Instituto Teológico IENU. Louvado seja Deus pela sua vida. Convido a você neste momento a adorar a Deus comigo em oração. Vamos começar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento de aprendizado da Tua Palavra. Amado Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, meu Deus, mais esta aula, essa continuidade da lição do catolicismo romano. Eu te peço, Senhor, ministra aos nossos corações, dando-nos entendimento, sabedoria e direcionamento da Tua Palavra. Irmãos, aos irmãos que assistiram à última aula, os que estiveram presentes também na igreja, nós estivemos falando acerca de Maria, né? Demos início. Na verdade, nós demos uma pequena introdução acerca da pessoa de Maria, mãe de Jesus. Nós vemos que a denominação católica romana, Maria tem um grande peso, né? Entre os católicos. E sabemos que, biblicamente, isso não tem valia ou sequer peso algum para aqueles que querem praticar uma fé genuína. E eu dei início falando acerca de ser cristocêntrico e o que é ser mariocêntrico, né? Nós sabemos que ser cristocêntrico é ter Jesus como o centro da fé, né? Seja você pentecostal ou reformado, nós temos o Senhor Jesus como o centro da nossa fé, o centro da nossa adoração e o centro da salvação e da vida cristã. E a Bíblia nos dá vários textos acerca disso, mas um que eu gosto muito é acerca de 1 Timóteo 2,5, onde nós vemos que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo disse isso a Timóteo, escrevendo a Timóteo. E o cristocentrismo, irmãos, é fundamentado no Evangelho. E podemos dizer que, a partir de João 16,14, aquele texto nos ensina o seguinte: toda glória, honra e louvor, intercessão e soberania pertencem exclusivamente a Jesus. Pertencem exclusivamente ao Senhor Jesus. Tá bom? Então você, como cristão evangélico, você é cristocêntrico. Você não tem outra pedra fundamental de fé que não seja Cristo, tá? Já olhando aí para o catolicismo romano, nós vamos ver que eles são mariólatras, eu vou dizer dessa forma, não sei se essa palavra existe, eu posso estar errando no meu português, mas eles têm uma grande devoção por Maria. E o termo mariocêntrico, né, ter Maria como se refere a ter Maria, mãe de Jesus, como centro de adoração, como centro de veneração. E até mesmo eles têm o pensamento que ela serve como mediadora espiritual entre as pessoas e Jesus. E isso é observado de maneira explícita pela Igreja Católica Romana, porque nós vemos que eles dão vários títulos a Maria. Por exemplo, Mãe de Deus, Mediadora, Rainha dos Céus, Corredentora, e assim por diante. E quando nós vemos que Maria pertence
ou ocupa um lugar que é somente de Jesus, ocorre o que nós chamamos de mariolatria, ou seja, idolatria à figura de Maria, que sabemos que nada pode fazermos, né? Nada ela pode acrescentar na salvação de uma pessoa. Eu não sou maluco aqui em dizer que ela não tem o seu papel especial na história, porque ela tem, né? A Bíblia nos ensina que ela é chamada de agraciada. O próprio Deus achou graça nela em carregar em seu ventre o seu filho. Maria era uma jovem fenomenal, uma jovem piedosa, obediente, uma jovem que temia a Deus. E uma jovem que foi escolhida pelo próprio Deus, né? Lucas traz um relato a nós, no capítulo 1, versículo 26 ao 38. Os irmãos leiam esse texto, eu não vou ler, senão a nossa aula aqui vai ficar muito, muito extensa. Mas ela é digna de honra, mas não digna de adoração. Mas, pastor, por que ela é digna de honra? Ela é digna de honra, irmãos, como exemplo de fé e submissão à vontade de Deus. Maria se rendeu à vontade do Senhor. Maria se rendeu ao chamado do Senhor e carregar em seu ventre o seu filho, nada mais. Isso não faz dela uma melhor ser humana do que os outros. Isso faz dela uma serva de Deus obediente. Uma serva que deu ouvido à voz do Senhor. Em momento nenhum, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Maria querendo trazer para si, irmãos, adoração. Nós vemos que nem na igreja primitiva, Maria recebeu qualquer papel, seja de mediadora, de redentora ou rainha dos céus. Vamos ler aqui um texto, vou abrir aqui para os irmãos, esse eu vou querer ler. Que está em Lucas mesmo, capítulo 1. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 46 e 47, nos diz assim: Então Maria disse: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, o meu Salvador. Ao chamar o Senhor de seu Salvador, Maria reconhece que ela necessita também de salvação. Mas por que os católicos têm Maria como uma deusa? Nós vemos que oficialmente, né, eles negam isso, né, de forma alguma, nós praticamos tal ato, nós não temos Maria, né, como uma deusa, como, né, regra de fé, mas não é isso que nós vemos na prática. Muitos católicos cultuam a ela, né, atribuindo a ela atributos divinos, dizendo que ela é onipresente, irmãos. Olha para você ver. Tem Maria como onipresente, atributo que é dado somente a Deus. Somente a Deus. Dão o atributo dela de onisciência, ao acreditarem que ela ouve todos os pedidos. E ainda o poder a ela de mediar de forma universal, né, os seres humanos perante a Deus. Então nós vemos aqui que a Igreja Católica acaba atribuindo, acaba praticando atributos que somente tem o Senhor Deus.
Então, desta forma, eles estão praticando uma forma de idolatria, disfarçada de veneração. Entendeu? Mas sabemos que a Bíblia não faz, né, tais distinção de adoração. Qualquer forma de adoração e de devoção religiosa fora de Deus é idolatria. Se não for nada voltada ao Senhor, se não for nada voltada ao Salvador, se não for nada, aleluia, direcionada ao nosso Deus, o único Deus, é idolatria. Você pode ler isso em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5 e Isaías 42, 8. Tá? Então, sim, eles veem ela na condição de uma deusa, na condição de ter os mesmos atributos que tinha Jesus, que tinha Deus, tá? Então isso é uma enganação. Mas qual era a posição de Maria na Bíblia? Vamos lá. Maria é mencionada com respeito, mas nunca é adorada na Bíblia. Após os evangelhos de Atos, ela não aparece mais na história da igreja. Não aparece, né? Mais citada, né? Nós vemos que Jesus corrigiu a tentativa de exaltá-la. Olha para você ver. Vou aqui abrir outra versão, que eu estou com duas Bíblias aqui. Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, versículo 27 ao 28. Tá? Só um minuto. Diz assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te recebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, Jesus corrige a tentativa que estavam querendo fazer de exaltar Maria. O próprio Jesus aplica essa correção, tá? Ela sempre esteve, né, com os discípulos orando e não sendo adorada por eles. Nós vemos isso em Atos, capítulo 1, versículo de número 14. Então, nós vemos aqui, né, que podemos dizer que ela tinha um papel de um ser humano normal. Pronto, resolvido. Entendeu? Nada mais, nada menos. Um papel de um ser humano normal. Como eu disse, a Igreja Católica atribui elas a títulos e honrarias, com Imaculada Conceição, chamando ela de Nossa Senhora, Rainha do Céu, Corredentora, Mãe de Deus, Mediadora de todas as graças, e por aí vai. Nenhum deles tem fundamentação bíblica. E muitas vezes, né, contradizem diretamente a suficiência e a exclusividade de Cristo como mediador e salvador. Ou seja, como tá aqui, esse é o Senhor, né? Só um exemplo. Eu tiro ele, agora é ela. Ela é a mediadora. É isso que eles fazem. Tiram Jesus do papel de mediação e colocam ela. Entendeu? E sempre estão fazendo isso, irmãos. Quem já foi católico, quem tem parente católico, praticante, nós sabemos que Maria, sim, tem uma grandíssima relevância, irmãos. Uma relevância muito grande, sim.
muito grande em relação à fé dos católicos, tá? Mas eu queria aqui fazer um confronto acerca da posição de Maria na Igreja Católica Romana contra a Bíblia, tá? Vamos lá. Primeiro, mediação. Para os católicos, ela é mediadora, mas segundo o texto que eu abri, 1 Timóteo 2,5, nós sabemos que só há somente um mediador, certo? Um mediador, e esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Vamos lá. Oração. Os católicos oram a Maria, né? São feitas orações a ela, né? Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e por aí vai. Mas devemos orar ao Pai, em nome de Jesus. João 14, leia comigo João 14, versículo de número 13, irmãos. Diz assim: E tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tá bom? Então, nós devemos orar somente ao Pai, em nome de Jesus. Não em outro nome, não em outra pessoa. Porque o único mediador é Cristo. Vamos lá. Ela tem o papel de redentora. Maria é chamada de redentora. Mas Cristo é o único redentor. Vamos ler agora. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, 12, tá bom? Deixa eu abrir aqui com os irmãos. 9, 12 diz assim: Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Somente através de Cristo nós alcançamos a nossa eterna redenção, tá? E nós vemos ainda honrarias celestiais a Maria, Rainha dos céus, né? E não há evidência bíblica para isso, para colocá-la de tal forma, né, como Rainha dos céus. Nós vemos que também dentro do catolicismo romano há uma doutrina que é a doutrina da Assunção de Maria, que ela foi elevada, né, ao céu em corpo e alma. Irmãos, não há base bíblica nas escrituras para isso. Nós vemos que isso foi proclamado por um papa por nome de Pio XII, por volta de 1950, tá? A Bíblia é clara em dizer que somente Cristo venceu a morte, em ressurreição glorificada. Você pode ler isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23, tá? Então, este assunto, dizendo, não, ela ascendeu aos céus, né? Ela foi inteira, ela foi... Como? Ela é pecadora. Ela foi, né? Ela vai ter que se apresentar perante ao Senhor, como todos nós teremos que se apresentar perante ao Senhor, entendeu? Todos nós teremos que se apresentar perante ao Senhor. Maria também. Vamos lá. A oração a Maria. Nós vemos que a prática de rezar para Maria, seja Ave Maria, ou terço, ou qualquer outra coisa, tudo isso é antibíblico, irmãos. Tudo isso não tem fundamentação bíblica, tá?
porque somente o Senhor deve ser invocado em oração. Vamos ler aqui Salmos, livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmos de número 65, tá? Abre aí sua Bíblia, esteja aí com a sua apostila, sua Bíblia. Salmos 65. Versículo de número 2. Diz assim: Ó, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Quem escuta a oração? O Senhor. A eles vão todos os homens. Por quê? Maria também não é onipresente, tá? Para poder ouvir as orações de milhares de pessoas, milhões de pessoas, né? De forma simultânea. Ela não consegue isso. Entendeu? A Bíblia proíbe, segundo Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12, a oração aos mortos, e Maria está morta. Então nós não temos o porquê de orar por Maria, tá? Jesus deixou bem explicado que devemos somente orar ao Pai e não aos santos e muito menos a Maria. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, tá? Então nós vemos também outros tipos de ensinos que, né, chamam ela de Imaculada Conceição, que Maria nasceu sem pecado, isso. Irmãos, quem tem Netflix, quer entender um pouco desse embrulho, né, que a Igreja Católica prega, lê lá, vê lá tem um filme, se eu não me engano, sobre Maria. Maria Agraciada, eu acho, algo assim. Assista o filme. Assista o filme e veja os erros que são contados no filme. Erros que não têm base bíblica, né? A Bíblia não sustenta o que é apresentado pela Igreja Católica. Nós vemos que eles pregam que Maria foi perpetuamente virgem, né? Que ela não teve filhos depois de Jesus. Há uma teoria, e alguns livros apócrifos vão dizer que Maria ficou com os filhos que José já tinha, né, de outra mulher que morreu, e por aí vai, tá? E outra coisa, ela é chamada de mediadora, tá bom? Então, respostas bíblicas que nós temos acerca disso, podemos ler Romanos 3, 23, Mateus 1, 25 e Marcos 6, 3, tá? Todos pecaram, Romanos 3, 23. José não conheceu até o nascimento de Jesus, tá? Esse foi o período, tá bom? Depois disso, teve o amor com ela. E Jesus tinha irmãos e irmãs. A própria Bíblia diz isso, Marcos 6, 3, tá? Então nós vemos que o verdadeiro cristão deve ser exclusivamente cristocêntrico, adorando somente a Deus em Cristo Jesus. Toda tentativa, irmãos, que tem de colocar Maria como mediadora, redentora e por aí vai, é uma distorção da palavra de Deus, do Evangelho, e um desvio perigoso que fere a glória de Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim: a ele seja a glória, agora e para sempre. A ele quem? A Cristo deve ser toda a honra e toda a glória, tá bom? Então, através dessa gravação da nossa aula aqui, nós terminamos o catolicismo romano. Eu vou estar também gravando outras aulas aqui, tá? E deixando aí no YouTube para os irmãos acompanharem todo o conteúdo das nossas lições. Irmãos, tudo que eu disse aqui tá na nossa apostila, tá bom?
uma forma mais resumida para a melhor compreensão dos irmãos, mas tudo está na apostila também. Leia a apostila, leia a Bíblia, leia a apostila junto, para que nós possamos ter um aproveitamento melhor da matéria a qual nós estamos aprendendo. Convido a você a estar orando comigo agora para podermos encerrar, tá bom? A nossa lição de hoje. Amado Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de aprendizado. Senhor, continua abençoando os nossos irmãos que têm aprendido conosco. Abençoa a família, a casa, a parentela e fala sempre aos corações dos seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, que eu vou estar gravando aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e ótimo dia.